Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Vamos de pé. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória e mais uma vez o privilégio de já estarmos aqui para juntos, unidos, apresentarmos a Deus o nosso culto de adoração e louvor, em especial nessa noite, que é o nosso culto intitulado Culto de Missões. Então, que a partir desse momento, todo o nosso sentimento, todas as nossas atitudes e todas as palavras que saírem de nossos lábios sejam para apresentar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, para que Deus, aceitando o nosso culto, Ele abra as janelas do céu sobre nós, derramando bênçãos copiosas sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Quero pedir ao pastor Isaías que está fazendo a oração e em seguida já partimos para a apresentação do nosso louvor devocional com os hinos da nossa harpa cristã, que é o hinário das Assembleias de Deus. E vamos apresentar os louvores. Meus amados, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que bom estar mais uma vez aqui, né? Amanhã, nossa consagração, nossa escola bíblica dominical, que tanto tem nos abençoado neste lugar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade em podermos estarmos na tua casa, Pai. Ó Deus, eu quero te louvar, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui já estão, aqueles que ainda estão saindo dos seus lares, Pai, que o Senhor traga debaixo da sua proteção, venha falar conosco nesta noite através da sua palavra, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração ao teu santo nome, Jesus, venha salvar, venha batizar com o teu Espírito Santo, meu Deus, este é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos então louvar a Deus. O hino de número 127. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. O Senhor da sempre está.
Nessa noite, Senhor, para os nossos corações. Glória, glória. Não pode 119 da nossa rapa cristã. Glória a Deus. 49. Pode 119. Glória a Deus. Domina
colocar-se de pé. Mas o presbítero, irmão Edinaldo, está fazendo a leitura de um salmo conosco nessa noite. Toda a igreja, uma paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Cristo salva, né? Aleluia. Vamos ao Salmo 69. Vamos ler. Até o versículo 10. Amém? Amém. O título deste salmo nos diz: Os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Como de costume, eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e assim a gente dá continuidade. Amém? Amém. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou uma afronta. Aleluia. Até aqui. Amém. Fazendo oração pelos enfermos, Orar pelos enfermos. Senhor ajudou, Maurita. Irmã Maria Andrade ligou para mim para pedir para a igreja orar por ela, disse desde sexta-feira, ela está com uma enxaqueca terrível, não passa, de jeito nenhum. Amém. Pela irmã Cátia, o irmão Agenor, Maurita pediu oração. a irmã Aurita, a irmã Luque, a irmã Maria Souza, sobre o irmão Gilson, pela minha família. Mais algum pedido especial? eu e minha casa. Não vou falar os nomes, porque a gente já falou. Jesus sabe do problema de cada um de nós, né? Então, que cada um de nós passe para Ele os nossos problemas. A gente ora, né? E Ele conhece você falando.
soberano Deus e Pai. Senhor Pai, Em nome, Senhor, do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, mas essa noite estamos aqui, ó Pai querido, para Te louvar, bendizer, engrandecer, ó Pai querido, o Teu santo e glorioso nome, Pai. Também, como é de costume, Pai, te pedimos, ó Pai querido, pelos enfermos, Pai amado, da nossa casa, pela nossa família, Senhor, pelo nosso bairro, ó Pai querido. Viemos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, das Tuas graças, Senhor. Derramar cura, Pai querido, porque necessitamos do Teu agir. É isso que nós te pedimos, ó Pai querido, e em nome, Senhor, do Teu Filho amado, nós queremos te agradecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Neste momento, eu já quero fazer a parte da oferta, depois passar a direção dos trabalhos aos nossos líderes do Departamento de Missões, para dar sequência, né? Então, eu quero orar por cada um daqueles que estarão contribuindo nessa noite, pedindo a bênção de Deus, como a gente sempre está orientando, né? Nós temos esse momento que também faz parte do nosso culto, o momento de, através da bênção material, financeira, que o Senhor nos permite conquistarmos através do trabalho formal ou informal, porque é o Senhor que prepara todas as coisas. Nós separarmos algo, separarmos uma parte para nós contribuirmos na obra de Deus, porque na verdade tudo o que nós fazemos aqui é por causa da contribuição de cada um dos irmãos e irmãs, através dos dízimos, das ofertas voluntárias, alçadas, né? Votos que alguém faz, é com esse recurso que a gente vai fazendo a manutenção da obra, e nessa noite nós estaremos contribuindo para o Departamento de Missões. O Departamento de Missões também tem esse envelope que, onde eu chego, eu já vou tratando de pegar o meu, né, para também contribuir no Departamento de Missões, que através dessas contribuições é que nós conseguimos manter alguns missionários, né? Nós temos missionários que estão na África, em Guiné-Bissau, né? A irmã Kelly, né? Uma jovem que se entregou totalmente para a missão, né? Deixou família, deixou estudo, não quis nem se casar, ela se casou com a missão e está lá na Guiné-Bissau já há muitos anos trabalhando lá e tem sido bênção naquele lugar. Assim como também tem missionários em outros lugares, outros países, também no norte do Brasil, lá na região amazônica, temos também missionário lá que a gente ajuda no sustento da obra lá. Então, abre o teu coração, pega esse envelope, se não tiver ainda, peça aos nossos irmãos e vamos contribuir. Amém, irmãos? Curve a tua cabeça e quero orar. Pai querido, nesse momento, Senhor, apresenta a tua igreja que estará contribuindo para, Senhor, o Departamento de Missões nesta noite, para atendermos os missionários que nós temos espalhado do Brasil e fora do Brasil. Senhor, abençoa a tua igreja que estará contribuindo, multiplicando em bênçãos materiais e espirituais para a glória e para o louvor do teu nome. Senhor, pedimos a tua bênção, agradecidos também, Senhor, pedindo que aqueles que não puderem, Senhor, nesta noite contribuir, Senhor, abençoa também essas famílias, abençoa esses lares, ó Deus, suprindo as suas necessidades, e que ele também tenha o prazer de, com alegria, contribuir na tua obra, contribuir na tua casa. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Senhor. Dá para cantar um louvor avulso, querida? Enquanto a nossa irmã louva a Deus com esse hino, nós estaremos contribuindo nessa noite.
chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo do Santo a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora nesse grande exército do Santos, vou servir a Jeová. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim, tem que morrer pra si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar, chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar pra mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, eu fui achado, convocado, abraçado, atraído, eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, eu fui achado, convidado, atraído pra servir, pra adorar a Jeová. Chamados pra servir, chamados pra pregar, chamados para ir, chamados pra adorar, chamados pelo Santo dos Santos, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados pra fazer, chamados para fora, chamados agora nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Esse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Aleluia, agradeço a oportunidade. A direção do culto de missões àqueles de direito, que são os líderes, representantes do departamento de missões da nossa igreja. Irmão José Severino, irmã Josi. Glória a Deus. Salve igreja, com a paz, Senhor. Eu chego aqui em cima, não esquece tudo, irmão. O pregador já é mais fácil, né? Eu para louvar, mas agora para falar, tudo que nós marca acaba esquecendo. Né? Mas é assim que Deus nos capacita, né? Como diz a palavra dele, que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, né? Assim, desde já vou dar a oportunidade para as irmãs, para louvar a Deus, e depois o grupo dos varões, bom? Glória, glória a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Amém. Venha
Eu te confesso que não consegui. Eu estou cansado, deixa-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero seu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero a tua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Ao meu estado, ao meu lugar. Senti tua fala, por isso eu voltei. Eu comi um alimento que ninguém queria. Passei fome e frio, noite mal dormida. Tomei água suja que ninguém bebeu. Dei embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Ao meu estado é meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero a tua presença comigo de novo. Choro de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Ao meu estado é meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Deus está aqui, aleluia. Tão sério como o ar que eu respiro, tão sério como a manhã que se levanta. Glória como eu te falo em voz ouvir. Glória a Deus. Vamos, Senhor, Aleluia. igreja. Pai, Senhor. Faz um pouquinho de tempo, né? Que eu não. Mas depois do louvor desse é difícil pregar em cima, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Josué 14, por gentileza, abrem suas Bíblias. Deus eterno. Eita. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Jesus, tu és fiel, Senhor. Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glória seja aleluia a Deus.
Deus. Amém. Prontinho. Irmãos, essa palavra já está no meu coração faz alguns dias. Para quem acompanhou a escola bíblica dominical, nós falamos sobre nossos heróis da fé. E na época deixamos de falar sobre Caleb, que quase ninguém fala sobre ele, mas a gente fala de Moisés, mas a gente fala de Josué, mas de Caleb não. E aqui nós temos um comentário de que fé de Caleb é uma fé que não envelhece. A palavra do hebraico Caleb é Caleb, significa cachorro ou cão. E por que essa conexão? A sílaba que, caê, é como, e leve é coração. Ou seja, Caleb é como o coração, e é o coração de um cão. E algo temos que aprender com o cão, temos que aprender com o cão. O seu companheirismo, a sua fidelidade, o seu jeito de ser com o seu dono, o seu jeito de ser com o seu companheiro, com o seu amigo. Um homem de fé, coragem, perseverança. E é justamente isso que Deus está buscando na igreja. Ele viu o deserto, enfrentou o tempo, mas nunca desistiu, igreja do Senhor. Desistiu do quê? Uma promessa que Deus tinha feito a ele. Com 85 anos, este homem manteve o mesmo vigor espiritual. O Senhor conservou em vida, ainda hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, Josué 14:7. Versículo 10 diz: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Fé, perseverança. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Irmãos, é 45 anos atrás eu estou falando. A minha força de 45 anos atrás é a mesma de hoje. Eu estou com 44 anos no Evangelho. A minha força lá de 82 é a mesma hoje. Tenho a mesma fé, creio no mesmo Deus, espero a mesma promessa, persevero nesta promessa. Preciso que aqueles que me cercam acompanhem, esteja comigo, porque quando os seus está com você, você adquire força, firmeza, perseverança e consegue caminhar como Caleb caminhara, como Moisés, aprendendo, sendo discípulo, que é a matéria que estamos estudando nesse trimestre, discípulos de Jesus. E quando somos discípulos de Jesus, queremos aprender como Ele, ser como Ele, praticar o que Ele praticou, andar como Ele andou, perseverar como Ele perseverou. Caleb, igreja do Senhor, cão. Pois eu não posso ser considerado ou comparado com um cão, porque eu sou um ser humano, eu sou a imagem, eu sou a semelhança do Criador. O Criador me deu um coração, deu para a igreja também.
E este coração é um coração que aguarda, ansioso, a promessa do Criador. Tá certo dessa forma? São João 14,6. Não se turbe o vosso coração. Você vai passar pelo deserto. Você vai atravessar com Moisés, com Josué, mas persevera. Não se turbe o vosso coração, você vai chegar lá. Caleb recebeu uma missão. Agora para combate, tanto para sair a ele como para voltar. Um homem com 85 anos estava buscando do Senhor guerra, luta, batalha, para se mostrar que ele ainda podia e continuar perseverando. Não era perseverança em Josué ou em Moisés, era no Senhor. A idade pode envelhecer-nos, igreja de Deus, o corpo, mas não pode envelhecer a nossa fé, a sua perseverança, a sua esperança que Jesus Cristo voltará. Mas até lá Ele te deu uma missão, Ele nos deu uma missão, que é não deixar essas portas fecharem. Essas portas estão sob a sua responsabilidade. Essas portas estão sobre a minha responsabilidade. Eu não posso ir para a Europa, eu não posso ir para o continente africano, europeu, asiático, mas eu posso permanecer aonde eu estou, abrindo essa porta e fechando essa porta, para que outros adentrem e ouçam o evangelho genuíno da salvação. Caleb teve uma fé diferente. Em Números 13:30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto 10 espias, igreja do Senhor, enxergavam as dificuldades, enxergavam o deserto, enxergavam lutas, derrotas, não este homem. Quanto alguns olhavam e só conseguiam enxergar gigante, quantas vezes nós olhamos para o lado, igreja de Deus, e só enxergamos gigante. Precisamos dobrar o joelho e clamar ao Pai para que este gigante venha cair por terra. Quantas vezes estamos nos desfalecendo por um motivo ou outro, não importa. O meu é maior, o seu é menor, a minha cruz é menor, a sua é maior, mas não interessa. O Jesus que eu sirvo é o mesmo. Glória a Deus. Ele olhou com os olhos da fé, não com os olhos do medo. Quando Geazi olhara para o exército inimigo, ele olhara com o olho carnal. Por isso São João nos adverte para comprarmos colírio santo, para que este colírio abra o meu olho, o seu olho, porque o seu olho não pode estar como o olho carnal. O seu olho espiritual vê outra coisa. O seu olho espiritual enxerga além dessas nuvens. Quando o sol vai embora, as trevas vêm, mas é o contrário para a igreja de Deus. Aleluia! A noite vem, mas o sol aparece e renova todas as nossas forças. É dessa maneira. Caleb, sua confiança não estava na força do exército, mas na fidelidade de Deus. Muitos vêem muros e desistem, igreja de Deus. Caleb viu muros, mas não é que Deus vai nos proibir de ver muros. Deus não vai te cegar para você não enxergar deserto, dificuldade, muros altos, gigantes. Deus não vai te cegar. Deus vai deixar você olhar, porque sabe que o seu coração é fortalecido na palavra dele. E vai estar em pé todos os dias que você olhar para o seu autor e consumador da fé. Temos 3 lições aqui de Caleb, mas eu vou parar apenas por aqui.
Amém. Tem mais duas lições para aprendermos com Caleb. Mas vamos ficar por aqui, igreja de Deus. Que tenhamos confiança naquela promessa feita. Oh, aleluia. Eis que estarei convosco. Não vou tirar vocês das tribulações. Não vou tirar vocês das fornalhas. Vocês vão entrar. Se tiver que entrar, você vai passar. Se tiver que passar. Mas eu não prometi que vou abandonar. Eu prometi que estarei convosco. Olha para o seu lado, olha para o outro. E dê a mão para aquele que vai te ajudar. Aquele que vai te levar, conseguir te levar você caminhando na fé. Esse está ao seu lado, igreja de Deus. Que Jesus possa nos abençoar. Sempre conseguimos com essa força. Irmão, vamos ouvir agora o Elo. Depois as crianças. Não, perdão. Irmão, tem... Elisama e filhos está nessa noite com a sua mãe, assim como dizer dessa família que está aqui nos visitando. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu
maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, que grande amor. É lago que não tem lago, é lago que não tem lago, é lago que não tem lago, que grande amor. É baixo que não tem fim, é baixo que não tem fim, é baixo que não tem fim, que grande amor. É alto que não se alcança, é alto que não se alcança, é alto que não se alcança, que grande amor. Eu quero ir anunciar, contribuir a palavra proclamar, e onde eu não for, temos que vão em meu lugar, falar do grande amor de Deus, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupar eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ir anunciar, contribuir a palavra proclamar, onde eu não for, temos que vão em meu lugar, falar do grande amor de Deus. Eu quero ir anunciar, contribuir a palavra proclamar, onde eu não for, temos que vão em meu lugar, falar do grande amor de Deus. Onde eu não for, temos que vão em meu lugar, falar do grande amor de Deus, falar do grande amor de Deus. Eu quero com muita alegria apresentar à igreja o nosso preletor dessa noite, evangelista Jefferson, que a gente já tem uma caminhada histórica já, né? Já tem história. Ele já pregou comigo lá no Jandaia, no Lavras, no Santos Dumont, no Vilani, na Vila Barros também, você foi? Na Vila Barros não deu prego, mas em Cumbita também ele pregou, e hoje está aqui com essa incumbência de nos trazer a palavra de Deus, e ele vem acompanhado da sua esposa, nossa irmã Tayana, né? Nossa irmã Tayana, e nós, quando ele foi pregar em Cumbita, aí a gente passou por um ventinho junto, né? Foi um ventinho que foi o nascimento da Sofia, da Giovana, foi o nascimento da Giovana, e nós ficamos em oração e Deus abençoou e correu tudo bem para a glória de Deus. E agora já tem mais gente, né? Já tem mais gente, glória a Deus. Como nós vamos receber o casal nessa noite, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Eu quero fazer essa oração em favor do nosso irmão Jefferson, evangelista, que estará pregando, e ele está servindo hoje lá no Bom Sucesso. Com o pastor Weyland, que passou por aqui, ele está servindo lá, né? Deus tem abençoado esse casal, essa família, e tem sido bênção, vai ser bênção para nós nessa noite. Eu quero pedir então aqui, pastor Gilson, vem cá orar pelo nosso preletor dessa noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, abre a porta da palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, a mão que toca, que move, restaura vidas esta noite através da mesma. Pai, usa o teu servo, o pastor Jefferson, Senhor. Dá vitória ao teu povo. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Fala, Deus. Gente, o pastor Jefferson, ele já tem uma longa caminhada. Então, como eu sempre digo, vocês pegam o contato dele, vai ter festividade de irmão, vai ter festividade de varões, né? Nós não temos mocidade ainda, mas quando tiver, também lá. Também ele prega em culto de jovens também, né? Ele é um filhão muito querido e isso vai marcar a nossa história aqui no Indocomp, né? E o Gilson hoje está filmando, isso deve ser editado, vai para o nosso canal, né? Tanto do Instagram aqui, né? Como no nosso canal no YouTube. E eu estava vindo com o Gilson no carro e nós estávamos dando uma olhada no canal nosso. Deus está operando milagres e maravilhas. Já chegou, já passou de 9.000 inscrições, viu já? 9.000 inscrições. E já está beirando 1.600.000 visualizações para a glória de Deus. Alguém pergunta, às vezes, vocês estão ganhando dinheiro com isso? Não, porque nós intitulamos o nosso canal como um canal de instituição. O nosso desejo é alcançar muitas vidas e como eu tenho, para a glória de Deus, muitos irmãos que eu tive o privilégio de ser pastor deles em Vila Barros, em Bom Sucesso, em tantos outros lugares. Tem gente em Portugal, tem gente na Espanha, tem gente na Itália, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Canadá, e isso tem sido um canal de bênção para eles, aonde eles estão. Então nessa noite não vai ser diferente, vai ser gravado e vai para o canal. Posso ouvir um amém? Amém! Vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Por favor, podemos assentar. Eu quero ser grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta igreja. Já estive aqui em outra oportunidade, mas na gestão do pastor Léo é a primeira vez que estamos aqui. É uma honra muito grande poder estar aqui com os irmãos. Falar do pastor Léo para mim é muito satisfatório, que eu conheço desde quando eu era solteiro e tinha cabelo. Conheço o pastor Léo desde quando eu era solteiro e sempre é uma honra revê-lo. A penúltima vez que eu a vi ali na sede, ele estava passando por uma dificuldade muito grande com a sua saúde, mas na última vez que nós estávamos ali, se eu não me engano foi uma sexta-feira, eu recebi uma notícia muito boa que Deus tinha feito um milagre. E saber que o pastor Léo está bem, para mim, é muito importante. Que Deus continue abençoando ele, a sua família, a sua casa e toda esta igreja. Amém, irmãos? Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo de número 8. Diz assim:
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse-lhe: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, ele é o primeiro livro que retrata a história da igreja de Jerusalém até Roma. E você percebe, ao ler os 28 capítulos do livro de Atos, com base no versículo 8 que nós lemos, porque o versículo 8 que nós lemos é o versículo que ele norteia toda essa narrativa. Toda a narrativa de Atos é norteado pelo versículo de número 8. Percebe que depois que Jesus se apresenta aos discípulos, Jesus ele conversa com os discípulos algumas coisas. Ele fala para os discípulos para não se ausentar de Jerusalém, porque não muito desses dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Versículo de número 5. Jesus disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo não depois desses dias. Percebe que Jesus ele promete algo aos discípulos, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. No versículo 8, que é o versículo, como eu disse, que dá o norte para toda a narrativa de Atos, você percebe que no 5 Jesus promete. No 8 que nós lemos, Jesus vai falar o motivo que ele vai derramar do seu Espírito sobre a igreja. Primeiro ele diz, vocês serão batizados não muito depois desses dias. E no 8 é tipo algo semelhante assim: vocês receberão o Espírito Santo, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas qual a finalidade de ser batizado com o Espírito Santo? Qual a intenção deste derramar, desta manifestação do Espírito em batizar a igreja com o Espírito Santo? A resposta está no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que interessante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E sereis testemunhas em Jerusalém, tanto na Judeia, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Percebe que quem vai dar o crescimento à igreja é o Espírito Santo, através da vida
dos discípulos. Mas percebe que o Lucas deixa claro que quem vai fazer com que o Evangelho atravesse fronteiras é o poder do Espírito Santo. Aleluia. E você percebe ao ler Atos que dos capítulos iniciais, os 7 capítulos iniciais, do capítulo 1 ao capítulo 7, você vê isso acontecendo. Você vê o Evangelho, ele invadindo Jerusalém, avançando. No capítulo 8, o Evangelho chega a Samaria. E do capítulo 9 em diante, você percebe que o Evangelho vai atravessar fronteiras, através principalmente do ministério do apóstolo Paulo. Mas você percebe que quando nós lemos o versículo 8, isso acontece de forma gradativa. Jesus promete, depois ele fala o motivo da promessa, os discípulos vão para o cenáculo, começa a orar ao Senhor. A Bíblia diz que cumprindo-se, isso está lá no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, no capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Buscando a Deus. Buscando a presença do Espírito Santo que Jesus tinha prometido. Ele tinha dito: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Virá o Consolador. Aleluia. Então eles estão ali no capítulo 2 buscando. Eles estão, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esta festa de Pentecostes era uma festa, pastor Léo, que acontecia todos os anos. Era uma festa já costumeiramente acontecer de forma anual. Todo mundo já sabia quais eram os rituais, o que se deveria fazer nessa festa. Todo mundo já sabia a forma que a festa, os rituais que aconteceriam naquela festa. Só que nesse dia algo diferente ia acontecer. O Espírito Santo de Deus ia descer sobre a vida da igreja. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Versículo número 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Agora olha que interessante o versículo 4. E todos, percebe que a presença do Espírito Santo, Deus, quando Ele quer, ou melhor dizendo, quando Ele derramou da sua presença sobre a vida da igreja, não foi sobre uma classe específica de crentes, não foi para pastor, não foi para presbítero, não foi para líderes. Olha o que o texto diz: todos. O que Deus tem para fazer sobre nós aqui não é para uma classe específica, é para todos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. É isso que a gente acredita.
estão tentando tirar isso do nosso meio, pastor Léo. Algumas pessoas estão se infiltrando no nosso meio, tentando apagar essa chama que foi acendida lá em Atos capítulo 2. Dizendo que essas coisas só eram para aqueles tempos. Mas isso é uma mentira. Nós acreditamos na presença do Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal, somos a Assembleia de Deus, e nasceu debaixo da presença do Espírito Santo, sendo manifestado através de dois homens que chegaram aqui no Brasil e começaram a pregar o Evangelho, e o Espírito Santo foi na vida desses homens, e hoje a Assembleia de Deus é o que é, porque o Espírito de Deus se manifestou na vida de dois homens, e Deus foi manifestado através da vida desses homens, e a igreja cresceu, e hoje está aí glorificando e manifestando a presença do seu Espírito através dela. Aleluia. Eu respeito, irmão, não estou aqui criticando igreja de forma alguma. Nós respeitamos as posições teológicas, pastor, de cada igreja. São nossos irmãos. Vai para o céu, vai para o mesmo céu que a gente vamos. Mas se você não crê, fica lá, porque nós cremos. Nós acreditamos em batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos em línguas estranhas. Nós acreditamos que Deus fala através da igreja, através dos dons de profecia. Nós cremos na manifestação do Espírito, como a Bíblia nos ensina, e iremos para o céu acreditando que o Espírito de Deus se manifesta sobre a sua igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Agora, a manifestação do Espírito sobre essa igreja, algumas coisas interessantes aconteceu ali. Primeiro, olha o versículo de número 6 do capítulo 2. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, percebe que a presença de Deus, ela foi algo visível e audível. Olha só. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz. Que manifestação é essa? Olha o que aconteceu. Há uma manifestação do Espírito de Deus. E olha o que aconteceu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Primeiro, a presença de Deus, ela atraiu uma multidão para a porta do cenáculo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, uma igreja bíblica e pentecostal, ela atrai. Glória a Deus. E eu sou prova viva disso. Quando eu tinha meus 17 anos, minha mãe sempre foi cristã desde quando eu nasci, aproximadamente. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 2 anos de idade. Mas, irmão, queria chamar a minha atenção, é passar em frente de uma igreja barulhenta. Se eu passasse em frente de uma igreja normal, não me chamava tanta atenção, mas uma igreja barulhenta, irmão, aquilo me encantava.
aquilo chamava a minha atenção. Como eu achava interessante e maravilhoso alguém falar em língua estranha. Quando eu vi um crente falando em línguas estranhas, eu ficava olhando, achando aquilo extraordinário, porque a presença de Deus, ela nunca escandaliza. A presença de Deus, ela atrai. Aleluia! Atraiu uma grande multidão para a porta do templo. E quando olharam, ficaram perplexos por causa da manifestação do Espírito. Outros começaram a zombar. Começaram a zombar e dizer: esses homens estão bêbados a esta hora da manhã. Tomaram vinho e estão embriagados. A Bíblia diz que Pedro se põe de pé. Aleluia. E começa a pregar. Porque, irmãos, todas as vezes que alguém zomba do Evangelho perto de você, aí há uma oportunidade para você pregar. Quando alguém zombar do Evangelho próximo de você, não brigue. Pregue. Porque quando eles zombaram, Pedro se levanta e usa esta oportunidade da zombaria para quê? Para pregar. E qual é o tema central da mensagem de Pedro? Aqui que está o segredo. Glória a Deus. O segredo está no tema central que Pedro prega. Versículo de número 22. Olha o que a Bíblia diz quando Pedro vai pregar. Versículo de número 22. Varões israelitas, atentai a estas palavras. 2 pontos. Tem aí. 2 pontos. Aí o que ele vai dizer? O que está escrito aí? Jesus, vírgula. É o tema central da mensagem de Pedro. Qual é o tema central da mensagem de Pedro? E qual é o tema central da igreja de Jesus na terra? O tema central da igreja de Jesus na terra é Jesus. Glória a Deus. Jesus é o tema central da nossa mensagem. Jesus é o tema central da mensagem da igreja. Jesus é o tema central da mensagem do pregador. Jesus, 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 Jesus. A Ele seja dada honra e glória para todos. Paulo, quando chega à igreja de Corinto, ele diz assim, ó: eu me propus a saber entre vós não outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Aleluia. Pedro está dizendo sobre Jesus e Pedro vai falar: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós mataste, crucificando por mão de iníquo, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Olha a mensagem que Pedro prega. Pastor Léo. Para alguns pregadores hoje essa mensagem não faz mais tanto sentido. Uma
Certa feita, alguns anos atrás, eu fui pregar num evento muito grande e falaram para mim, o que você vai pregar lá? Eu falei, Jesus. Jesus. Ele falou, não. Aproveita a oportunidade. Essa é a oportunidade de você alavancar. Aí eu falei, se falar de Jesus. Aleluia. O povo não chorar, o que a gente vai pregar? Se falar que ele morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, o que é que nós iremos pregar? Aleluia, aleluia. Aleluia. O que é que iremos pregar? Não tem outra mensagem que devemos pregar. Quando Jesus sai do Jordão, João Batista olha para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João não apresentou Jesus que ama. Claro que Jesus ama, não está falando que não, mas o centro, ou melhor dizendo, o tema central da mensagem de João Batista, quando olhou para ele, diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o Evangelho. A mensagem do Evangelho é a única mensagem que tem poder de pegar o bandido e fazer dele tesoureiro de igreja. O Evangelho é a única coisa que tem a capacidade, que tem o poder de pegar o homossexual e fazer ele constituir família. Só o Evangelho tem poder de fazer essas coisas. A ele seja dada a glória, ao nome de Jesus seja dada a glória, honra e poder, porque ele é digno de receber. Você pode adorá-lo nesta noite. Agora, irmãos, o poder extraordinário que essa mensagem tem. O poder extraordinário que essa mensagem tem. Porque hoje, pastor, existem muitos livros ensinando como ter uma igreja triunfante. Às vezes temos livros aí, né? Como atrair membros para a sua igreja. Certa feita eu fui pregar numa igreja, pastor, Assembleia de Deus. Eu cheguei lá, pastor, achei estranho. Não é do nosso ministério, mas eu achei estranho. Um pastor abençoado, já tinha uma igreja, cheguei lá, a igreja toda preta. Aí eu cheguei lá. Aí no púlpito, sentei no púlpito, ele mudou, sentei no púlpito, não, tirou as cadeiras do púlpito, colocou embaixo, e em cima lá. Eu cheguei, aí ele, a gente se conhece há muitos anos, ele falou: pastor Jefferson, eu estou me uni com alguns homens aí, eu descobri um método para atrair pessoas. Eu falei: rapaz, agora... Olha o que aconteceu. Pedro prega. Quando Pedro prega, olha o que acontece. Pedro está pregando o Evangelho, está pregando Jesus Cristo crucificado. Não precisa de método. Não precisamos inventar. Não precisamos criar meios. Não. O papel da igreja, o nosso papel é apenas pregar. Mas eu saio para evangelizar e nada. Pregue. Mas o povo não prega. A missão de convencer não é nossa. A Bíblia diz: e quando o Espírito da verdade vier, ele, é o que a Bíblia diz, ele, quando o Espírito da verdade vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel da gente é pregar, e o de convencer é do Espírito Santo. Prega. Prega para o teu filho, prega para o teu irmão, prega para o teu amigo, prega na rua, prega na feira, prega no meio, prega, porque quem convence é o Espírito
evangelho que a igreja prega. O papel da gente é pregar. Glória, glória. Aleluia, glória. Prega. Olha só, versículo de número 36. Vamos ler o 32. Porquanto não era possível que fosse retido por ela. 24, 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Olha a mensagem de Pedro, dos discípulos, da igreja. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Versículo 36. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está pregando. Agora, olha o resultado da mensagem. Olha o resultado da mensagem. E ouvindo eles estas coisas, compunginaram-lhes o coração. O que é essa palavra? É como algo que corta, é como algo que confronta. Pedro prega e a mensagem confronta eles. E sabe o que é interessante aqui? Olha o que a Bíblia diz. E perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos, irmãos? Percebe aqui que Pedro não faz um apelo. Eu gosto muito de falar isso. E não estou aqui criticando quem faz apelo. Eu estou dizendo que o poder da mensagem que Pedro prega, o poder não está em Pedro. O poder está na mensagem que Pedro prega. Não tem nada a ver com o homem. O poder de atrair não está em mim. Eu não tenho esse poder. Lembra do jumentinho? Eu gosto muito de falar de jumento. Lembra do jumento? Tem gente, eu não sou do norte nem do nordeste, mas eu já ouvi alguns amigos meus dizer que jumento, pastor, vale 20 conto. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mas disseram para mim. Então qualquer um pode ser pode ter um jumento. Mas um animal mesmo que não tem tanto valor. Mas Jesus disse: pega um jumentinho que eu vou andar sobre ele. O jumentinho, um animal sem valor, ele está na história. Mas por que ele está na história? Porque ele carregou alguém. Ele só entrou aqui porque a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém montado nele. Porque a glória é de Jesus e não do jumento. Então, irmão, às vezes nós aparecemos com uma finalidade: que Jesus apareça, que Jesus seja glorificado. Pedro não fez o apelo, mas a mensagem foi tão poderosa que não houve a necessidade. Eles ouviram a palavra, chegaram aos discípulos e perguntaram: o que nós faremos? O que devemos fazer? O que Pedro respondeu? Respondeu-lhes Pedro, versículo 38. Jesus tem uma obra na sua vida? Foi isso que Pedro respondeu? Jesus te ama. Pedro disse: arrependei-vos. Aleluia. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
versículo de número 44. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Aleluia. Aleluia. Oh, ele o poder do Evangelho, o poder da mensagem do Evangelho. Porque hoje a mensagem, eu fico vendo essas mensagens triunfalista, querendo colocar o homem no centro, querendo fazer cócega no ego das pessoas, e às vezes as pessoas vêm para o Evangelho com uma única finalidade: receber alguma coisa. Eu gosto de falar disso, pastor Léo. Eu trabalhava numa empresa e uma vez um dos meus coordenadores chegou em mim e falou assim: Jeff, preciso ir para a igreja. Ele falou para mim, cabra aprontando, traindo a família, desviado. Aí chegou em mim, do meu lado, achando que eu ia falar. Aí eu esperei ele falar, irmão. Falei assim: hoje vai. Aí ele falou assim: estou precisando ir para a igreja para me sentir bem. Eu falei: não vai, não. Falei: vá para, se você quiser sentir bem, vai para o spa, vai para a praia, vai para lá. Não é lugar de você sentir bem. Se você entrar lá do jeito que você está aí, você vai sair de lá pior, porque Deus vai te confrontar. Eu não venho aqui para me sentir bem, eu venho aqui para ser confrontado, para ser alguém melhor, para a glória de Deus, para ser um cristão melhor, para ser um pai melhor, para ser um esposo melhor, para a glória de Deus. Aí ele falou assim: mas Deus amou o mundo. Eu falei: Deus amou o mundo. Ele disse: não é? Eu falei: eu falei: lê o último versículo do capítulo 3. Você só sabe ler isso aí? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade, Deus deu mesmo. Mas vamos ler o último versículo do capítulo 3? Vamos lá, olha o que diz. O último versículo do capítulo 3. Eu falei para ele: então vamos ler. Abri no celular, eu falei assim, entrei na internet e falei: vamos ler o último versículo do capítulo 3. Olha o que diz o último versículo do capítulo 3. Porque é fácil ler o 3,16. Que Deus amou o mundo. É muito bonito ler isso. Mas vamos ler o último. Porque um versículo, ele tem que estar alinhado a todo o contexto. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. O último versículo: pois quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu olhei para ele e disse assim: Deus está irado com você. Aí ele olhou e disse assim: credo. Eu falei: credo não, Deus está irado com você. Deus se ira todo dia, e o que aplaca a ira de Deus é Jesus. Aleluia. Devemos reconhecer Ele como o Cristo, o centro. Ele é o centro. Ele é o centro do culto. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da mensagem do pregador, da mensagem do pastor, da mensagem da igreja. A Ele seja honra e glória. E quando a igreja se propõe a pregar esta mensagem, o Evangelho, as pessoas são atraídas. Elas são atraídas. Elas são atraídas. Porque a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo convence, e as pessoas é atraída.
E naquele dia, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Paulo, quando chega no capítulo 16 de Atos, numa cidade chamada Filipos, Deus envia Paulo para lá. E Paulo vai, direcionado pelo Espírito de Deus, pastor Léo. Paulo não sabia o que ia fazer lá. Ele só viu Macedônio levantar a mão e disse assim: passe para nós e ajuda-nos. Só que quando você tem o Evangelho, irmão, como centro da sua mensagem, o Espírito de Deus nos direciona. Paulo vai por um rio, pelo caminho de um rio, encontra algumas mulheres, começa a pregar. E quando ele prega, a Bíblia diz, Paulo começa a pregar o Evangelho a essa mulher. E lá no capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz: e o Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir a mensagem que Paulo pregava. Quando a igreja tem compromisso com o Evangelho, Deus abre o coração das pessoas para que as pessoas possam entender e receber o Evangelho, e elas reconhecem a Cristo como o Salvador da sua vida. Deus derramará sobre nós o teu Espírito e fará como Paulo ele falou na oração que o pastor orou aqui. Ele disse assim para uma igreja, ele: olha, eu peço que vocês orem para que Deus abra a porta da palavra. Nós oramos para que Deus abra a porta da palavra, e quando nós pregamos, o Espírito Santo convence as pessoas. Naquele dia, quase 3.000 almas se renderam ao Evangelho. Fica tranquilo, só prega. Prega Jesus. Prega sobre a crucificação. Prega o Evangelho. Eu estava lendo um livro esses dias muito conhecido. Eu comecei a ler ele novamente. E às vezes você passa por alguma coisa que você leu e você não lembra. Eu estava lendo um livro do John Stott, A Crucificação de Cristo, a Cruz de Cristo. E ele falou que um dos seus membros, olha, irmão, isso é muito interessante, pastor Léo. Um dos seus membros da igreja chegou nele e falou assim para ele assim: eu percebo muito pouco de Jesus crucificado nas suas mensagens. Diz que ele fica espantado com aquilo que o seu membro diz, se tranca dentro do quarto, e a esposa começa a ligar para os seus amigos dizendo assim: o John está doente, ele deve estar doido, porque ele entrou dentro do quarto e começou a mastigar, a tentar entender o Cristo, o poder que a mensagem do Cristo crucificado tem. Aleluia, ela tem poder, é ela que tem o poder de mudar o mundo. A mudança do mundo não está nos políticos. Tem gente achando que a mudança do mundo está no Trump. Não está no Trump, está na mensagem poderosa do Evangelho, que tem poder de pegar o mais vil pecador e fazer ele se arrepender dos seus pecados e glorificar a Jesus como Salvador da sua vida. Você pode adorar ele nesta noite. Se você pode adorar ele nesta noite, adora ele nesta noite. O poder do Evangelho. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por esta oportunidade de aprendermos do poder que a palavra, que o Evangelho tem, que transformou as nossas vidas e transformará muitas vidas aqui neste bairro do Enocope, através da mensagem do Evangelho que esta igreja sairá pregando. E nós cremos que uma grande colheita de almas acontecerá, porque sabemos que o Evangelho é poder de Deus para salvar pecadores.
pecadores, no qual eu sou o principal. Foi Paulo que disse isso. Aprove a Deus salvar pecadores pelo poder da pregação do Evangelho, no qual eu sou o principal. Só que Paulo, quando escreveu isso, ele não sabia que tinha eu. É nós. É essa consciência que temos que ter, que somos o principal. Só estamos aqui por causa da tua graça. Não estamos aqui por mérito próprio. Não estamos aqui porque temos saúde. Não estamos aqui porque somos bons. Estamos aqui por causa dos méritos de Jesus Cristo, que cravado na cruz, o seu último suspiro ele bradou. Ele olhou e disse: Pai, está consumado. O preço foi pago, e o preço foi de sangue, e precisamos testemunhar acerca disso. Que Deus abençoe, pastor Léo. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus. Isso pode ser melhor. O Sr. Jefferson pregando, e me veio à memória esse louvor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Irmão José. Mensagem, né? A mensagem de Deus, ela é tremenda, maravilhosa e se renova todos em nossas vidas, né? Desde já agradeço a cada um que está aqui presente pela visita, pelo pregador que trouxe a palavra, né? Para cada irmã que está bem, que contribuiu nesta noite com nós. E assim agradeço em nome de Jesus. Ao encerrar esse culto nessa noite, eu quero deixar para meditação um opúsculo que o Senhor me deu quando estava passando lá pelo Bom Sucesso de 2003 a 2006, baseado numa inscrição de Paulo intitulada Jesus, Esperança Nossa. Quando o mundo conturbava-se em trevas e campeava entre os homens todos, a maldição dos pecados cometidos nasceu
Jesus Cristo, esperança nossa. Durante a sua caminhada por toda a Judéia, quantos lhe buscaram com um coração partido pela dor, miséria, doença ou morte, e encontraram Jesus Cristo, esperança nossa. Mas em meio a tantos milagres, curas e ressurreições, buscaram acusá-lo para o trair. E num julgamento sem par na história, mataram Jesus Cristo, esperança nossa. E quando a dor, a saudade e o anseio daqueles que com fé com Ele caminharam, parecia conduzi-los à dispersão sem um guia, ressuscitou Jesus Cristo, esperança nossa. E os séculos se passaram como num sonho, acalentado pelas promessas vindouras, promessas que se cumpriram em nossas vidas, pois são promessas de Jesus Cristo, esperança nossa. E hoje nos reunimos aqui, neste lugar. Juntamos nossas vozes, desejos e ideais para bem alto ao mundo gritar: Ele está vivo, Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a guardarmos essa palavra ministrada nessa noite. Que o tema da nossa vida seja Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? Coloquemos de pé. Pastor Isaías, agradeço a Deus por esse culto. Meus amados, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Que nós possamos ter em mente que a mensagem da cruz, ela é suficiente para transformar, para arrancar vida da garra de Satanás. Só a palavra, ela tem um poder. Creia nessa palavra porque ela transforma a vida. Vamos orar. Antes de orar, eu quero, como o pastor ter falado que na terça-feira nós precisamos estarmos ali. Eu convido a você, se esforce um pouco. Eu, para me chegar aqui no horário, eu vou ter que sair mais cedo da empresa, mas vou estar aqui. Faça uma força. Vai ter um ônibus aí na frente para levar a igreja, né? Faça esse, né? Vamos honrar o nosso pastor ali em São João, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, muito obrigado pela tua maravilhosa presença nesta noite. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão e ouvir a tua palavra nesta noite. Meu Deus, que esta palavra surja efeito na minha vida, na vida da tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser despertados, Senhor, para levar esta palavra àqueles que precisam ouvir, meu Deus. Seja com cada um nesta noite, nos leve para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada debaixo da tua proteção. Ó meu Deus, uma semana abençoada e próspera, de grande livramento, vitória para a vida da tua igreja. Esse é o meu pedido, Senhor. Agora leva a tua igreja debaixo da tua proteção. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja pode dizer amém? Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.
abençoe.